Olá, estamos no programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa Viver Direito de hoje, sempre com um convidado especial, estamos com o professor Felipe Mamed, que é mestre em Direito, advogado, professor universitário e coordenador de Direito da nova faculdade que fica em Contagem. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer ter você aqui. Prazer a gente é todo estudou junto na mesma faculdade, Exatamente. né? Apesar do Felipe Bons ter tempos. se formado na minha frente. 6 meses. 6 meses. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, até agora como coordenador. Sim. Seria bem legal a gente compartilhar isso. Claro. Eu comecei, até um caso curioso, né? Eu comecei na faculdade, meu pai também é professor de Direito, era professor lá na Newton Paiva, e ele lecionava Direito Empresarial, é a área dele, e eu fui criado do primeiro ao 10º período de faculdade para ser advogado empresarialista de Direito conta. Empresarial. E fiz todos os meus trabalhos, tudo girando em torno do direito empresarial. Até o de conclusão. Até o de conclusão. Conclusão envolvia um pouco de direito tributário, mas bastante focado na questão da empresa. Fiz o meu mestrado também com uma interseção entre o direito administrativo e o direito empresarial. E tudo caminhando para ser empresarialista. E aí eu fui chamado para a minha primeira entrevista como professor. Eu estava pleiteando a matéria de Ética e Estatuto da Advocacia e logo após a entrevista me deram a notícia de que eu estava contratado, fiquei muito feliz e veio a bomba. Inclusive, professor, nós estamos sem professor para a disciplina de Teoria da Constituição, o senhor assume? Eu, bem, não é minha área, mas assumo. E eu fui contratado logo antes do período de férias universitárias e entrei e falei, vou aproveitar esse momento para estudar, colocar em dia a Teoria da Constituição. Acabei me apaixonando loucamente pela área, pelo direito constitucional e desde então é só constitucional na minha vida, eu só escrevo sobre isso, só falo sobre isso, só penso nisso. E desse caminho, enquanto professor... É daqueles caminhos sem volta, né? Como dizem. Exatamente. Até porque, as guinadas querendo ou não, que a vida a gente... nos traz. Não, e também a Constituição, o direito constitucional, quando você se envolve, como você então disse que se envolveu, a gente vê que o tempo inteiro faz parte da nossa vida. Exatamente. Faz parte da nossa vida, faz parte da vida das pessoas, faz parte do jornal. Evoca um senso de pertença muito forte, que não é? é um pouco do que a gente queria também trabalhar hoje. Essa Sim. ideia das polêmicas que geram o direito constitucional. O quanto que muitas, né? a mídia influencia hoje também no olhar das pessoas, né? Com relação à corrupção, à reforma política e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente também dessas mazelas todas. Bem, o direito constitucional, ele tem não só o direito constitucional, e aí a política e tudo isso que está envolvido, ele tem uma complicação muito grande, não é? Até mesmo porque, para aqueles que estudam o direito constitucional no dia a dia, é de um tecnicismo tremendo, há teses, teorias, fundamentos, e se estuda há muito tempo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser e se coloca às vezes de uma forma muito clara, muito direta, porque tem que engajar as pessoas. Não é tão simples às vezes quanto o direito tributário que pode passar ao largo da sociedade. O direito constitucional ele tem que se conectar às pessoas. Tem um alemão, chama Karl Lowenstein, e ele faz estudos sobre o que ele chama de sentimento constitucional. E o que ele coloca é que o direito constitucional e a Constituição, ela tem que evocar nas pessoas um sentimento de pertencimento, um sentimento de que eu faço parte dessa Constituição, senão ela simplesmente não vai dar certo, simplesmente aquilo não vai produzir o efeito que se tem, porque a norma é criada para ter valor para as pessoas, para que as pessoas a cumpram. E o direito constitucional, ainda mais forte do que isso, é o pináculo, o topo de toda a nossa experiência jurídica. E se a gente não consegue produzir nas pessoas esse senso de eu pertenço, você acaba jogando o próprio direito constitucional, o valor de se ter uma Constituição e tudo aquilo de bom que ela traz no corpo dela para regulamentar o convívio da sociedade, cai por água abaixo. Que era isso que eu ia dizer, assim, você sente que as pessoas têm esse sentimento político? Como que é a consciência política das pessoas? Porque hoje a gente tem sentido que tem mudado, talvez por essa questão da mídia, as pessoas têm se sentido tão afetadas, tão roubadas, tão machucadas, né, que talvez eu hoje perceba um pouco mais desse envolvimento. Mas como fazer para gerar essa participação, esse envolvimento das pessoas? De uma maneira um pouco mais efetiva,
Se é possível que isso venha a acontecer. É interessante, porque nunca foi da nossa cultura esse engajamento. Os americanos, por exemplo, têm uma cultura constitucional muito forte. Eles têm uma adoração pela Constituição e pela existência constitucional deles como membros de uma sociedade constitucionalizada, o primeiro país do mundo a ter uma Constituição escrita. Isso tudo produz um impacto muito forte na cultura dos americanos. Em filmes a gente vê pessoas citando as emendas constitucionais para se referir aos direitos que essas emendas nos trazem. E a nossa cultura não foi tão construída dessa forma, de valorização da Constituição, de querer saber, de se integrar, de conhecer. Pelo contrário, é uma cultura em que a gente sempre relegou aos políticos, e tem aquele famoso ditado que religião, futebol e política não se discute. Isso tudo não se fala, exatamente para evitar a polêmica, para evitar etc. E a nossa hoje em dia, o patriotismo vem muito até mais de esporte, se for pensar, né? Sim, claro. Ai, tem as Olimpíadas, cantar tem a o hino Copa, no jogo. Isso. Mas é claro que patriotismo é muito mais do que isso, e eu acho que a gente começa no sentido inverso. Agora a gente caminha desde 2013, dos eventos da pré-Copa das Confederações, a gente vem notando uma exposição maior de pautas políticas e uma necessidade maior das pessoas de engajamento nessas pautas. Isso, por um lado, assevera uma série de problemas, porque hoje a gente talvez viva uma situação, um quadro de maior participação, mas sem tanta preparação para essa participação. E por outro lado, participação, mas as pessoas não têm às vezes aquela consciência ou aquele preparo para até mesmo lidar com uma Oxford definiu a palavra do ano passado como pós-verdade. Muitas pessoas não estão preparadas para lidar com a enxurrada de informação em torno de política, de Constituição, de direito, e estão buscando as coisas, buscando avidamente essas informações e às vezes caem em informações erradas, mentirosas, tendenciosas, que tentam direcionar... Muito da mídia que as pessoas acessam, né? Sim, e o que acontece é que a gente acaba criando esse quadro de um engajamento, mas de um engajamento que ainda não está no ponto ideal de conhecimento, de preparação. E o que eu estou dizendo aqui não é para caminhar na linha, né? O Gilmar Mendes recentemente, o ministro supremo Gilmar Mendes recentemente, ele deu uma declaração polêmica sobre como a política não é para todos e nem todos devem se envolver. Eu não chego a dizer isso, é uma postura excessivamente paternalista. A gente tem mesmo que discutir, tem mesmo que debater, ainda que eu reconheça que nem todos estão preparados para o debate, mas é debatendo que a gente se prepara, mas... Talvez aí uma questão mais psicológica, às vezes falta um pouco de humildade, às vezes falta um pouco de aceitação, de abertura à opinião do próximo. A gente tem caminhado para uma discussão muito agressiva, muito violenta. Muito partidária. Muito partidária e pouco... E aí eu vou evocar uma outra figura polêmica. Vamos deixar essa... Não, vou deixar isso para o segundo bloco, porque a gente tem muito para conversar e você acredita que... Fica com a gente. Estamos de volta no programa Viver Direito com o professor Felipe Mamed, que é mestre em Direito, advogado, professor universitário, coordenador do curso de Direito da nova faculdade que fica em Contagem. E estamos falando sobre algumas polêmicas do direito constitucional e eu parei bem na hora que ele ia evocar uma figura que recentemente teve se envolvido com essas questões mais políticas polêmicas. Fala, a gente estava debatendo das polêmicas de engajamento e de como isso tem caminhado um pouco para uma polarização muito grande, né? Isso faz mal ao diálogo que se espera de uma democracia entre todos. E a figura polêmica que eu ia invocar é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, ele recentemente abriu o congresso do PCdoB. E aí já fica interessante você perceber que ele foi abrir um congresso do PCdoB, sendo um deputado do Democratas, filiado ao Democratas, que são duas legendas bem opostas quanto às ideologias. E nesse congresso, nessa abertura, ele chama a ideia de que no centro, ele fala sobre os benefícios de ser de centro dentro do diálogo político, porque o centro é onde os diálogos se produzem, é onde as radicalizações são reduzidas e a gente chega naquele denominador comum ou tenta chegar naquele denominador comum. É claro, isso não implica na questão de abandonar ideologias e princípios que a gente tem para a vida, mas ir ao centro é abrir um pouco mão de tudo que te predeterminou
e está preparado para ouvir o outro, está preparado para ouvir o que é diferente. E não há democracia sem ouvir o que é diferente. E não há participação, a gente nunca vai ter uma política saudável enquanto a gente não conseguir sentar, mesmo sendo radicalmente oposto nas posturas políticas, e conversar isso sem agressividade, sem violência. E é muito difícil ter ser puro, ser purista, tipo assim, no sentido de, tipo assim, sou centro-esquerda, então eu sou centro, eu parto do centro, sou centro-esquerda, sou centro-direita, mas você nunca é totalmente esquerda, totalmente direita, porque tem posicionamentos que de alguma maneira vão se... A vida é complexa e nem sempre aquele preceito de vida que você quer adotar, partindo aí da ideologia política, uma ideologia conservadora ou uma ideologia... progressista, você pode ter essa ideologia como base, mas para cada fato você adota uma posição. E se esse seu preceito determina todas as decisões que você toma, ele já pode estar te cegando. E você tem que ter sempre esse cuidado de voltar a si mesmo e pensar, sou eu ainda ou é aquela ideologia que um dia eu gostei para mim que está dizendo isso? Será que eu ainda estou assim? E isso é saudável para o debate político. Até porque debate, né, assim, pressupõe essa abertura. Sim. Pressupõe, no mínimo, um respeito. Exatamente. Né? Pela sua opinião, o outro também a sua opinião, para vocês conseguirem debater e construir algo que seja, até mesmo para se manter na sua posição, ou o outro manter o dele, ou quem sabe construir, como eu estava dizendo, algo que seja, né, um produto daquilo ali. Mas isso a gente não tem visto muito também, porque não sei se tem a ver com essa polarização de mídia e tudo mais, Sim. mas as pessoas estão realmente muito polarizadas. Muito polarizadas. E levam para o lado pessoal mesmo, né? Isso, sim, e isso você até é um ladrão, prejudica... se você gosta desse político, você também é. Então, enfim... Recentemente, vários cientistas políticos têm discutido sobre a reforma política, que está sendo amplamente debatida, e vários deles têm apontado que é extremamente importante, chamam a reforma política da mãe de todas as reformas, mas muitos falam que esse não é o melhor momento para se debater e se discutir a reforma política, apesar de ser tão necessário. Por quê? Porque toda a estruturação política da sociedade, as questões da Lava Jato, a falta de credibilidade que o judiciário está começando a viver em função de polêmicas, o legislativo com uma imagem completamente destruída pelas questões da corrupção, um executivo que, enfim, também polêmico, diversas vezes acusado, enfraquecido, tudo isso, vamos dizer, a gente precisa de discutir a reforma política, mas tudo isso dificulta. A gente está debatendo reforma política no meio de um furacão, no meio de uma tempestade social e política no nosso país. E isso acaba gerando uma série de problemas. Por exemplo, a proposta uma das propostas encaminhadas para ser aprovada... Eu queria saber quais são as propostas assim, mais importantes que você acha que... Muita coisa sendo debatida há muito tempo. Agora eles decidiram juntar vários projetos e debater em torno de uma comissão chamada de Comissão da Reforma Política. Tem algumas com muita expressão e outras com menos expressão. Por exemplo, tem se falado muito no sistema eleitoral, que hoje a gente tem um sistema proporcional, não é? Que a votação ela se dá parte no candidato, parte no partido dele, e uma das críticas para tentar se derrubar esse sistema é o que a gente chamou de efeito tiririca, que é o fato de que uma figura muito conhecida, muito expressiva, que recebe uma quantidade tremenda de votos, carrega junto com ele outros parlamentares de menos expressão, menos votados, que talvez não seriam eleitos se estivessem concorrendo por conta própria, com o próprio nome. E isso tem sido criticado bastante, e realmente o sistema proporcional não é um sistema de todo ruim, mas no Brasil tem sofrido uma série de problemas, talvez um pouco pela nossa cultura política, talvez pelo sistema de coligações partidárias, que geram umas dificuldades. E aí a gente vai debater isso hoje em dia. Primeiro, a sociedade está pouco engajada no debate da reforma política, a gente vê muito mais os políticos colocando as questões de acordo com os interesses deles, e um exemplo clássico disso é o Distritão, que é uma das propostas que está sendo deliberada já para as eleições de 2018, e que é um sistema que é quase consensual. Não há um estudioso que eu tenha lido do direito constitucional, da ciência política, que seja a favor do Distritão. Conta pra gente um pouquinho dessa proposta. Esse sistema Distritão, ele é baseado numa construção de distritos. E o Distritão, ele pega o Estado como um distrito único. E aí os mais votados são eleitos para o Congresso. Só que isso beneficia aquele
que já tem uma imagem forte, aquele que já é alguém conhecido na política, dificulta a renovação no Congresso, dificulta até mesmo os diálogos, porque são figuras muito fortes que vão ter que debater, não tem mais tanta ideologia partidária, não tem tanta correlação dentro daquela relação partidária, e isso tem a tendência de enviesar, manter as coisas como elas já estão e até talvez piorar um pouco. Por exemplo, as campanhas eleitorais no sistema distritão ficariam caríssimas. Esse sistema é efetivamente adotado hoje em 4 países no mundo. Jordânia, Afeganistão, não são países de expressão. E está se debatendo e há real chance disso ser aprovado. Por quê? Porque talvez as pessoas não tenham essa informação do quanto é ruim esse sistema, ou se estão tão omissas do debate, não estão se engajando e entrando de como deve ser. O Japão adotou esse sistema logo no pós-guerra e voltou atrás 15 a 20 anos depois, voltou para o sistema proporcional porque viu que não dava certo, o sistema não é bom. Isso então tem prejudicado esse debate que é super importante, a reforma política, como que vai ser, como que tem que ser a melhor forma para a gente coletivamente tomar decisões de como nos governar como sociedade, como convivermos em conjunto, mas o momento dificulta como a coisa deve caminhar. E o que você deixaria de mensagem para as pessoas, então, com relação a esse engajamento? Tem uma frase muito interessante de um economista britânico, que ele fala que aqueles que não gostam de política estão fadados a serem governados por aqueles que gostam. A gente precisa engajar, a gente precisa discutir, a gente precisa se informar se a gente quiser tomar as rédeas do futuro da nossa sociedade. Que bom! E não só se informar com os poucos meios que a gente tem, né? Tá com vontade de se envolver? Quer conhecer? Pesquisa um, pesquisa outro, pesquisa, né? Internet tá aí, hoje a gente tá na era das informações, né? Exatamente. Eu quero te agradecer mais uma vez Eu que te pela agradeço presença. pelo convite, muito obrigado. Foi muito bom, Excelente. viu, ter você aqui. E vamos deixar também as portas abertas para outros debates, né? Estamos nessa série prazer. de Direito Constitucional. Muito obrigado. E acompanha a gente, não deixe de acompanhar toda essa série, falta mais um programa ainda. E não deixe de passar no Espaço K para cuidar dos seus cabelos, né? Estilo moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. Até mais!